vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Efésios e vamos estar continuando o capítulo 5, dos versos 8 até o 14. Diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Te pedimos que abra os nossos olhos e nos dê o entendimento, Pai, das tuas escrituras, Senhor. E usa, Senhor, para falar somente aquilo que o Senhor anteriormente, Pai, já havia me instruído, Senhor, na tua palavra, Pai. Que eu consiga, meu Deus, transmitir, Pai, a tua mensagem, as tuas palavras, Pai, aos teus filhos, Pai. E que, Senhor, eles recebam, Pai, com o coração aberto, e que o teu Espírito trabalhe no entendimento deles, meu Deus. Essa oração que fazemos aqui, Senhor, te apresentando uma palavra, Senhor, que é lida e que é ministrada essa noite. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Depois de nos ensinar nos primeiros versículos a viver como filhos amados, imitadores de Deus, Paulo agora nos chama a refletir a transformação que o Evangelho produz em nós. Ele nos lembra que antes nós estávamos em trevas, mas que agora somos luz no Senhor. E essa é a nossa nova identidade e exige uma nova forma de se viver. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de andar em santidade, manifestando a luz de Cristo em cada atitude e palavra que nós venhamos a fazer ou falar, inclusive em nossas escolhas. Paulo nos mostra também que a luz não apenas revela o que é bom, justo e verdadeiro, mas também expõe as obras infrutíferas das trevas, para que tudo seja transformado pela presença de Cristo. Seria como uma pequena aldeia que vive em um ambiente escuro, isolado, talvez uma caverna, e se guiando por luz de tochas, talvez, mas bem fraca. E o povo, por falta de luz, por não ter uma iluminação correta, vive se esbarrando, se machucando, se ferindo, sujando as paredes, sujando a rua. Porém, eles não conseguem enxergar nada porque não há uma luz que mostre para eles, que revele o comportamento deles e o que está acontecendo ao redor deles. A escuridão impede que eles percebam as feridas que estão causando nos próximos. E quando aparece alguém trazendo a luz, mostrando ali para aquelas pessoas o caminho, a luz para muitos irão se aproximar por achar belo, por querer entender o que é aquilo, por querer entender mais quais são as possibilidades da luz. E ao se aproximar vão perceber que a luz vai mostrar suas feridas, mas também a mesma luz que mostra as feridas também é a luz que cura, traz aconchego, é a luz que transmite o calor. E quando a luz revela, que ela aparece naquele ambiente, se revela, começa a mostrar para as pessoas a forma torta que elas estão andando, as manchas nas paredes, o lixo no chão, as feridas que umas causaram nas outras. E muitos vão se irritar, porque vão estar vendo partes suas das quais não queriam que outras pessoas vissem. A luz vai estar mostrando para outras pessoas as suas roupas rasgadas, os seus trapos de imundície. Vão estar mostrando o quão nojentas elas são e o quão nojento é o ambiente ao qual elas moram, elas descansam. E esse texto nos traz a lição de que Cristo, trazendo para o contexto de Efésios, da carta, dos versículos que vamos expor,
Cristo é a luz que nos tira da escuridão e nos acendeu com a sua luz, para que agora nós venhamos refletir essa luz ao mundo, revelando o que é puro e agradável a Deus, não para humilhar os que ainda estão em trevas, mas para despertá-los, como diz o verso 14, desperta tu que dorme. No verso 8, o apóstolo Paulo começa O apóstolo Paulo ele começa falando que antes éramos trevas, mas agora somos luz. Devemos andar como filhos da luz. A luz, como todo mundo já sabe, é o oposto da escuridão. Ela é algo que clareia o ambiente, é algo que nos possibilita enxergar adiante, enxergar com mais nitidez aquilo que está à nossa frente. E para muitos é tida como um sinal de esperança. Um famoso ditado, uma frase que muitos conhecem, é a luz no fim do túnel, indicando que a luz ela representa uma direção, representa um caminho, um objetivo, algo pelo qual as pessoas almejam, ou em muitos casos seguram-se e se apegam a essa luz no fim do túnel. E Cristo, ele nos disse algumas palavras que nós encontramos lá em João 12. Em João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Já em João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, Cristo nos mostra que ele é o único caminho e a única luz. Ou seja, a única direção que nós podemos ter, o único foco, o único objetivo e o único caminho é Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz: andai, pois, como filhos da luz, em outras palavras, ele está nos dizendo: andais, pois, como filhos de Cristo. Andar na luz também quer dizer que seremos vistos, seremos um ponto de referência, pois chamaremos atenção, principalmente quando a luz está localizada em ambientes escuros, em ambientes de trevas. Sabemos que, como cristãos, nós carregamos o papel de levar Cristo a essas pessoas, de apresentar a luz a essas pessoas. E estamos em um ambiente de trevas. Então, se nós estamos em um ambiente de trevas e não conseguimos resplandecer, não conseguimos ser luz, ser diferença, mostrar para as pessoas o caminho, mostrar a Cristo e revelar a elas o estado deplorável que elas estão vivendo, infelizmente estamos sendo cristãos de forma errônea. Precisamos mostrar que nesse mundo de trevas, precisamos ser aqueles que estão na luz e trazem as pessoas para a luz, mesmo que sem palavras. E tem uma frase que eu acredito que muitos irmãos conhecem, que é: pregar o Evangelho, e se possível, use palavras. De forma que não são as palavras a fonte principal da pregação do Evangelho, mas antes as nossas atitudes, as nossas ações. Essa é a luz que chega primeiramente para as pessoas antes das nossas palavras. É a forma que eu me comporto no meu trabalho, é a forma que eu me comporto no meu lar, é que vai fazer com que essa luz alcance as pessoas, tanto do meu trabalho, da minha casa, do meu ambiente de convivência. Eu preciso mostrar às pessoas, através do meu comportamento, que eu sou diferente, que eu carrego algo em mim diferente, para que elas tenham assim o desejo de se aproximar, não de mim, com o objetivo de ser igual a mim, mas de se aproximar para estar perto dessa luz e conhecer essa luz, para que essa luz então transforme a vida delas. E essa frase enfatiza que a pregação alcança as pessoas primeiramente pela forma que eu ando. Por isso, o apóstolo vai nos dizer no verso 10 que nós devemos ser o que nós devemos julgar se o que nós estamos fazendo é agradável a Deus. Pois quando julgamos se nossas ações são agradáveis a Deus, estamos julgando se essa ação é correta e se ela representa o caráter cristão, pois é esse comportamento que faz as pessoas enxergarem a luz. Por isso, devemos observar constantemente nossos pensamentos e as nossas ações. Carta de Paulo aos Hebreus, verso 1, de dar projete aqui para a gente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias
pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Só até aí. Do verso 1 ao verso 4 nos mostra a grandiosidade desse Deus, dessa luz que nós carregamos. Ou seja, não podemos andar e apresentar nessa luz, carregar um nome que está acima, herdou um nome mais excelente do que eles, um nome que está acima de todos os outros nomes. Não podemos andar de forma errônea, devemos andar de uma forma justa, de uma forma que represente, que seja honrosa a Cristo. No verso 9, ele fala daquilo que é produzido quando andamos na luz. Abre para mim, por favor, em 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, andar na luz produz em nós um coração cheio de excelência moral e um comportamento reto e verdadeiro. Por isso devemos andar na luz. O verso 10, para um melhor entendimento, eu gostaria de fazer a leitura da versão NVI, que diz o seguinte: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Na versão RC ele diz aprovando o que é agradável. Mas eu quis fazer esse verso 10, quis pegar esse verso 10 na NVI por conta dessa palavra, discernir, que é uma palavra que traz a ideia de testar, de pôr algo à prova, para aprender por meio da prática, por meio de convivência clara, o que realmente é honroso a Deus. O ponto é que, quando o crente caminha na luz da verdade, o entendimento da vontade de Deus vai se tornando cada vez mais claro. Vejamos Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não poderia deixar esse texto de fora, pois essa é a passagem que Paulo diz a mesma coisa, afirmando que apenas quando nós estamos diante de Deus como sacrifício vivo ao Senhor é que verdadeiramente nós iremos conhecer a sua vontade. Eu acabei me passando e não coloquei aqui um versículo que eu queria passar para os irmãos, que diz que aos íntimos do Senhor é que é revelado os segredos. Aqueles que se apresentam a Ele de forma como sacrifício, sem nada a oferecer ou sem nada a exigir em troca, simplesmente com a intenção pura e verdadeira, são a essas pessoas que Deus vai revelar o entendimento das suas palavras, daquilo que Ele realmente quer transmitir a nós. Verso 11, eu tive um cuidado a mais com esse verso, pois eu queria fazer com que os irmãos entendessem o nosso papel como cristãos. Diz o seguinte, o verso 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aqui o apóstolo Paulo nos dá um mandamento e um chamado.
O chamado que Ele nos dá é para que nós venhamos a viver em fé efetiva, evitando o mal e as obras das trevas. E o mandamento é que devemos não só evitar, mas que devemos nos opor, condenar e expor, e rejeitar toda a obra contrária à luz de Cristo. Condenar tem um significado trazido por Deus de repreender e corrigir. É o mesmo texto que a gente pode observar, é o mesmo texto que a gente observa lá em João 16, verso 8, que fala sobre quando o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Mas devemos também ter cuidado ao condenar essas atitudes, ao confrontar essas pessoas, para que nós não venhamos confundir confronto com afronta. Pois a forma que nós vamos corrigir essas pessoas pode causar separação ou causar a junção. Isso nós vamos ver aqui a diferença entre confronto e afronta. Eu trouxe aqui que do latim confrontar significa, tem a sua tradução, seu significado de colocar à frente. Colocar à frente. Colocar alguém ou algo diante da verdade. Seria o mesmo ato de corrigir ou expor com o objetivo de esclarecer. E já afrontar tem o significado de lançar algo contra o rosto. É ofender, humilhar, provocar, com desrespeito ou orgulho. A afronta ela tem como principal motivação o orgulho, a raiva e o desejo de humilhar. É só quando alguém tem esses três desejos, essas três motivações, que ela afronta alguém. E o tom de uma afronta é um tom ofensivo e provocativo, com o objetivo de envergonhar, dominar e desrespeitar o próximo. E como resultado, a afronta causa rejeição, provoca a ira e a divisão do ambiente. O confronto, por outro lado, ele tem como principal motivação o amor pela verdade e o desejo de corrigir o próximo. O tom é um tom firme, porém respeitoso, e o objetivo é trazer à luz, restaurar e ensinar, tendo como resultado o arrependimento, reflexão e reconciliação. Exatamente aquilo que o Espírito Santo provoca em nós, no primeiro contato que temos ao sair enquanto estamos nas trevas. Ele nos confronta, trazendo para provocar em nós o arrependimento da nossa vida pecaminosa, para que através disso venhamos refletir sobre a forma que devemos andar e tendo o objetivo de nos reconciliar novamente, de nos reconciliar com Cristo. Por favor, em 2 Timóteo 2, no verso 24 ao 26. Segunda Timóteo 2, versos 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Lembrando que não é nosso ato de confrontar que vai fazer com que aquelas pessoas venham se arrepender, mas sim Deus é quem lhes dará o arrependimento, pois é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo. Então, quando ultrapassamos o ato de confrontar, de simplesmente mostrar a verdade para as pessoas, ultrapassamos, agora chegamos no nível de afronta, onde não estamos mais colocando a verdade diante dessa pessoa, mas empurrando a verdade na cara dela e fazendo com que ela aceite. E isso irá causar divisão quando em uma igreja, que um pastor ou alguém que
está responsável pela palavra, traz uma ideia contrária e não dá a opção das pessoas de aceitarem ou não, ele irá muitas vezes instigar a ira dos próximos, divisão no meio dos membros e também poderá ser rejeitado. Será rejeitado por aqueles que de alguma forma entendem a verdade ou por aqueles que simplesmente não querem aceitar que aquela é a verdade. Então, por mais que nós estamos pregando, que venhamos a pregar a Cristo e a espalhar o Evangelho, que venhamos ter noção de que não é o ato de falar de Cristo ou pelo fato de ser uma verdade que as pessoas são obrigadas a entender e aceitar e a se converter, pois essa é a obra cabível somente ao Espírito Santo. O artigo 135 do Código Penal Brasileiro fala da omissão de socorro. Diz o seguinte: deixar de apresentar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, é um ato penal com detenção de 1 a 6 meses ou talvez uma multa. Já o artigo 13, no segundo parágrafo, fala sobre a omissão com participação indireta. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Isso quer dizer que a omissão se equipara à ação quando a pessoa tinha dever legal, contratual ou moral de agir e não o faz. Um exemplo seria um pai que não alimenta um filho. Ele tem um dever legal e moral de alimentar os seus filhos e cuidar. Um policial que vê um crime e não intervém, ele está descumprindo com o seu contrato legal, contratual, da sua obrigação que ele não está cumprindo. E um enfermeiro que deixa de atender um paciente também está descumprindo com os seus deveres de acordo com a lei. E esses são casos onde a omissão é crime, pois há um dever e uma obrigação de se agir. Porém, a omissão e dever moral, também há a omissão e o dever moral que não é um crime penal. Saber que alguém está sendo enganado e não intervir, ver a injustiça e fingir que não viu. Apesar de não ser crime, é falta de ética e uma falta de moral. E para nós, é falta de amor e cumplicidade com o mal. Se para o mundo essas ações e esse ato é tido como crime, quanto mais para nós cristãos, que somos responsáveis por espalhar o amor de Cristo e por amar as pessoas, fazer aquilo que Cristo fez aqui na terra, que é amar as pessoas acima de tudo. Se Ele amou a todos, que entregou a si mesmo na cruz, por amor, nós que recebemos que carregamos agora o seu legado, devemos amar ao próximo também. E quando não fazemos isso, nós estamos sendo cúmplices com o mal. E a gente vê isso lá em Tiago 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu vejo que a palavra do Senhor está sendo anunciada de forma errônea, e eu não confronto, não corrijo, não exponho aquele erro, eu estou sendo cúmplice do pecado. Se eu vejo que alguém está abusando de outra pessoa, física ou verbalmente, e eu não intervenho, seja intervir fisicamente, verbalmente, ou ligando e me comunicando com as autoridades que podem responder aquilo, eu estou cometendo um delito pela lei e ainda estou pecando contra o Senhor, sendo cúmplice daquele ato e daquela atitude. Ou seja, o peso para nós cristãos é muito maior do que para as pessoas que estão no mundo, de forma que devemos estar sempre alerta às nossas ações, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Verso 12 ao 14 fala que aquilo que eles fazem em oculto, aquilo que as pessoas cometem em oculto, até verbalizar é nojento.
nojento, é asqueroso. Sabemos que existem vários pecados. Para Deus não existe graus entre eles, mas infelizmente para nós vemos sim pecados como em graus. Tem pecados que nós vemos constantemente, que nós já estamos acostumados, que é a embriaguez. Constantemente vemos pessoas embriagadas pela rua. Outros seria o uso de drogas ilícitas. Vimos também pessoas drogadas passando. E, entre aspas, para a sociedade e infelizmente para a igreja, são pecados comuns que todos veem quase em todos os dias. Esses pecados, eles podem e são praticados à luz do dia, na frente de outras pessoas, e não trazem vergonha para aqueles que o praticam. Porém, por outro lado, há tipos de pecados que são extremamente vergonhosos, de forma que quem pratica não tem a coragem ou a audácia de praticar na frente de outras pessoas, e se envergonham de praticar, e mentem o máximo possível para negar a sua prática desses atos. Por quê? É tão nocivo esses pecados que eles sentem vergonha de praticar, que até eles falar sobre esses pecados é nojento. Porém, a Bíblia nos diz que a luz tudo manifesta. Então, esses pecados eles serão revelados por Cristo mais cedo ou mais tarde. E o nosso papel como igreja é confrontar pessoas que praticam o mal, seja esses pecados daqueles que eles cometem em público ou que cometem sozinhos, isolados. O nosso papel é confrontar com amor. Por mais nojento, por mais torpe que seja esse pecado, nós devemos apresentar a essas pessoas a verdade, apresentar o amor, apresentar Cristo, para que assim, quando essa pessoa estiver diante da verdade, Cristo venha se manifestar a essas pessoas. E Paulo Paulo faz a referência em Isaías 60, verso 4, e assim ele estende o convite da salvação aos incrédulos, de modo que possam ser transformados de filhos das trevas em filhos de Deus. E também ele faz o alerta à igreja e a nós cristãos: desperta tu que dormes, para que nós venhamos acordar e analisar se as nossas práticas pecaminosas também são desse nível de ser tão nojentas que a gente não consegue nem falar sobre elas. Pecados esses como vícios ou rebeldia, agressões, porque são pecados que pessoas que praticam não gostariam que as outras pessoas soubessem que eles praticam tais ações. E para concluir, o apóstolo Paulo ele nos lembra que não fomos apenas chamados para sair das trevas, mas para andar na luz. E mais do que isso, para refletir essa luz em meio à escuridão do mundo. Ser luz não é uma opção para o cristão, é a nossa identidade, é o nosso dever. E fomos feitos novas criaturas para sermos referência da pureza, amor e da verdade, e não espelhos das trevas, das quais fomos libertos. Viver como filhos da luz significa andar em Cristo, discernir o que é agradável a Deus e rejeitar as obras infrutíferas das trevas, não apenas evitando-as, mas expondo-as com sabedoria e amor, como Paulo instrui. Isso exige coragem espiritual, sensibilidade ao Espírito Santo e humildade para reconhecer os nossos próprios erros. O crente maduro não se cala diante do pecado, da injustiça ou da mentira, mas também não afronta. Ele confronta com amor, guiado pelo Espírito Santo, que convence e restaura, e não pelo orgulho que fere e divide. O confronto sem amor destrói. O amor sem a verdade corrompe. Mas o amor em verdade transforma e restaura. Assim devemos viver, de modo que as nossas palavras e atitudes revelem Cristo em nós. O verdadeiro cheiro suave que agrada ao Senhor. Devemos ser como luz que ilumina, que não cega, como vozes que alertam e não que ferem.
O apóstolo encerra esse trecho com um chamado: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa é uma convocação à igreja de hoje, para despertarmos da indiferença, do medo e da omissão, e voltarmos a brilhar no meio das trevas, trazendo glória ao nome do nosso Senhor Jesus e de Deus Pai. E eu trouxe 5 aplicações que nós devemos ter desses versículos, aplicações práticas para as nossas vidas. A primeira: examine suas ações. Devemos julgar se o que nós fazemos agrada ao Senhor. Segunda reflexão: devemos refletir a luz, viver de forma que nossas atitudes preguem antes das nossas palavras. Terceira: não se calar diante do mal. Devemos confrontar com amor e repreender com compaixão. E a quarta reflexão: que nós devemos ser referência. Em um mundo de trevas, devemos brilhar sem nos orgulharmos do brilho. Devemos iluminar sem ferir. E quinta aplicação: nós devemos buscar o discernimento, para que, andando na luz, nós venhamos a entender cada vez mais a vontade do Senhor. E assim encerro a mensagem de hoje. Vamos fazer uma oração nesse momento para finalizarmos. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Te agradecemos porque o Teu Espírito nos deu entendimento, Senhor. Te agradecemos porque a Tua palavra hoje nos confrontou verdadeiramente, Pai. Nos ensinou, Pai, como devemos agir, como devemos andar, Senhor, no mundo, Senhor, e no meio dos Teus filhos, Pai. A Tua palavra, Senhor, constantemente, Pai, nos direciona, Pai, para que venhamos a alcançar o nível a estatura, Senhor, de varões perfeitos, Pai. A Tua palavra constantemente nos confronta, Pai, para que venhamos ter, Senhor, estar constantemente em santidade, Deus. Te agradecemos, porque o Teu Espírito e a Tua palavra, Senhor, fazem um trabalho magnífico em nossas vidas, Pai, nos direcionando e nos esclarecendo. Te agradecemos, Pai, porque temos a convicção de que o Senhor continuará trabalhando a Tua palavra em nossas vidas, Senhor, e nos dará, Senhor, cada vez mais a oportunidade, Senhor, de honrar o Teu nome e declarar o Teu nome às pessoas, de engrandecer o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque as oportunidades, Senhor, de espalhar o Evangelho, de corrigir, Senhor, são infinitas, Pai, e o Senhor nos direciona com graça, Senhor, para termos essa oportunidade de fazer parte, Senhor, dessa obra da qual o Senhor não precisa de nós. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo que a Tua palavra tem nos instruído. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.